Bom, eu já conheço a maioria aqui, mas para quem não me conhece, meu nome é Wagner Alves, eu tenho 41 anos, hoje eu estou como diretor na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação do município. Eu milito na causa da pessoa com deficiência, ao contrário do que muitos pensam, pode ser desde que eu nasci, não é desde que eu tive paralisia com 2 anos, mas eu assumi mesmo a partir de 2008, porque há um tempo atrás, antes de 2008, da fundação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu tinha um alto preconceito. Se eu via um grupo de pessoas com deficiência, eu até me afastava. Eu não estava envolvido na causa. Só que a partir de 2008, eu recebi uma proposta, um convite do Ademir Martins, que foi secretário de Trânsito no município, e ele me convidou para participar da causa da pessoa com deficiência num conselho que estava sendo fundado no município. E a partir daí, eu fui para ficar 3 meses, como eu disse, fico 3 meses, agrado o Ademir, que me fez o convite, e sigo a minha vida. Estou até hoje, a militância, ela passou a ser pela causa mesmo da pessoa com deficiência, por ser pessoa com deficiente. Então, fui vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ajudei a fundar o Conselho. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar vendo essa causa da pessoa com deficiência por outro viés, que agora estando do lado do poder público. Já estive na sociedade civil, agora pelo poder público. Eu sou radialista, sou jornalista, sou formado em administração de empresas, eu estou terminando uma pós em gestão pública, e toda esse meu envolvimento no poder público, ele começou com essa questão mesmo de estar lutando pelos direitos da pessoa com deficiência, sabe? Encarando e buscando o nosso lugar. Nós sempre temos, não só de simples atores, mas também a oportunidade de sermos protagonistas nessa cena que é a pessoa com deficiência. Então, essa é uma breve apresentação. A Regiane, se ela quer começar, eu preparei também um material, mas antes, só para a gente entender um pouco, estava ouvindo a palestra da Cida, e prestando muita atenção. E algumas coisas que eu vou falar aqui, a gente acaba repetindo do que a Cida disse, porque realmente como a pessoa com deficiência ela foi vista ao longo desses anos, como foi encarada. E quando a gente busca na história, a gente fala, sabe, todos nós aqui, essa maioria é do século passado, né? A gente pensa que está tão longe, mas a década de 80, ela que teve o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, então a gente não precisa ir muito longe para falar da exclusão, para falar do preconceito. Graças a Deus, muita coisa mudou, está mudando, e a gente tem que entender que essa mudança é uma mudança paulatina, sabe? Ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de uma forma devagar. Eu penso que até bom que seja de uma forma devagar, para nós construirmos um alicerce forte, para nós construirmos realmente a nossa política da pessoa com deficiência. Esse, que é o nosso tema, os desafios na implementação da política da pessoa com deficiência, a transversalidade como a radicalidade dos direitos humanos. Essa frase aqui, ela é um dicionário, eu conheci a semana passada, um dicionário da paz. Até eu convido vocês a pesquisar na internet, procura lá, Dicionário da Paz. E lá tem a definição para vários termos. E eu procurei esse termo para nós começarmos a nossa palestra. O Dicionário da Paz está disponível em PDF e ele fala aqui aceitação. Tá? O que é aceitação? Na nossa luta da pessoa com deficiência, nós vivemos isso. A aceitação. Ou você aceita, ou você não aceita a pessoa com deficiência. Aceitação é uma atitude de respeito ao outro, de não discriminar e não excluir o outro por ser diferente, ou por não concordarmos com a sua opinião ou visão. Trata-se de buscar compreender as diferenças.
Então, eu acho que assim, eu queria deixar plantado na sementinha do cérebro de vocês, na mente, essa frase do Dicionário da Paz, quando fala de aceitação em relação à pessoa com deficiência, sabe? Essa atitude de respeito ao outro, da gente não discriminar e principalmente entender o outro por ele ser diferente. Hoje, nós vivemos um momento ímpar na história dos direitos da pessoa com deficiência, porque esse momento aqui é um momento de conscientização, é um momento onde nós estamos buscando compreender que nós vivemos a era dos direitos humanos. Nós não somos mais apenas cumpridores de deveres, todos nós temos os nossos direitos. E nesse contexto, com todos os direitos humanos, não podemos fugir da pessoa com deficiência, que ao longo da evolução humana, como a doutora Cida bem apontou, ela houve esse processo de discriminação, essa parcela da população que ao longo do tempo foi sofrendo com muitas atitudes, pela cultura, principalmente da época. Só para passar rapidamente, a gente fala muito dos pensadores, segundo Platão, segundo Sócrates, ao Platão e Aristóteles, que diziam das pessoas nascidas disformes: deveriam ser executadas, atiradas em um penhasco chamado de, eu não sei a pronúncia, se é taigetas, mas é um penhasco. Elas poderiam ser atiradas. Os pais, eles tinham permissão para afogar os seus filhos com deficiência, porque aquilo representava um peso para a família. A Idade Média, a população sem conhecimento na época encarava o nascimento de um filho com deficiência como um castigo de Deus. Os anões eram usados como brinquedos das classes mais abastadas. Na Idade Moderna, as coisas começaram a mudar. Por quê? Foi a criação de métodos de educação para deficientes auditivos. Por esse meio da nossa linguagem de sinais, a partir dali, essa visão humanística, ela começou a aparecer realmente, para ser visto como seres humanos propriamente dito, a pessoa com deficiência. Aí nós vamos ter que dar um pulo, saindo e vou chegar até o ano de 2010. Por que o ano de 2010? Porque é o censo da pessoa com deficiência. Aqui eu tenho dados, se você olhar a população de Valinhos, ela fala de uma população de 106 mil habitantes. Não é mais essa população. Hoje nós estamos aproximadamente com 116 mil habitantes, quase 120 mil pessoas. E dentro dessa população, uns 45 milhões de pessoas com deficiência. Mas a gente chega, segundo o censo do IBGE, na cidade de Valinhos. Em 2010, pelo menos uma das deficiências investigadas, 19.423 pessoas. Deficiência mental auditiva, 1.060 pessoas. Deficiência auditiva, 4.228 pessoas. A visual, 14.553. E a motora, deficiência física, 5.148 pessoas. Hoje, eu participando dessa palestra na conferência, é um dia que assim, eu fico feliz. Feliz assim, porque hoje eu acompanho muitas conferências, muitos locais que vão falar da pessoa com deficiência e falam, mas cadê a pessoa com deficiência? E hoje nós temos aqui pessoas com deficiência. Então, essa luta, esse engajamento, sabe, quando a gente pega aqueles números, esse número ele é representado hoje aqui na nossa conferência. Bom, pessoa com deficiência, segundo a ONU ela traz essa concepção de o que é ter a deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Essa definição, ela é a definição que se usa, que é a Convenção da ONU. Nós temos aí a nossa Lei Brasileira da Inclusão, que vai ser uma compilação de tudo que acontece quando fala da pessoa com deficiência,
e está no Senado nesse momento, já passou pela Câmara dos Deputados, ela está no Senado, para ela chegar até esse momento, mas ela muito se baseia na Convenção da ONU. E nesse momento a gente começa a entrar na nossa palestra falando dos órgãos gestores e também nas instâncias de participação social, que a Regiane vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. A gente sabe que a construção das políticas públicas, ela tem sua origem na disputa social. É na luta dos direitos, que é essa que é permanente, e ela, ao longo do tempo, ela não se esgotou, ela, ao contrário, ela sempre se alimenta, e essa luta ela acaba se tornando um combustível para a gente buscar os direitos da pessoa com deficiência. E como eu disse da Convenção da ONU, a partir de 2008, os direitos da pessoa com deficiência, ele tornou-se pauta inegociável. Então, não tem mais negociação a não ser para cumprir os direitos da pessoa com deficiência. Não se pode mais dar jeitinho no caso da pessoa com deficiência. A lei ela tem que ser cumprida. Nós temos que buscar as formas de cumprir as leis. E nesse contexto, a gente consegue verificar que no Brasil, a discriminação, a negação dos direitos, são fenômenos sempre identificados e que eles sempre caracterizaram a vida da sociedade brasileira. A pessoa com deficiência, ela sempre teve essa questão de ser discriminada. E eu sempre digo que às vezes a discriminação, ela não aconteceu porque eu vou discriminar porque é deficiente. É por uma coisa chamada desconhecimento. Simplesmente por não conhecer, por não conviver, então a pessoa acaba, de certa forma, ela acaba discriminando. A gente encontra isso no mercado de trabalho, no acesso ao sistema educacional, na vida domiciliar, no acesso ao sistema educacional. Como eu disse, hoje eu terminei vou fazer uma pós em gestão pública, mas eu entrei na escola com 11 anos de idade, porque as escolas da rede, elas não aceitavam o Wagner, que tinha paralisia infantil. Então, foi feito uma ida de escola em escola, na verdadeira via crucis da minha família, porque as escolas não aceitavam. Na época indicaram que a minha mãe tinha que me colocar numa escola especial, que no caso era a associação APAI, do local onde eu morava. Mas a minha deficiência ela era física, ela não era intelectual. Então, eu dentro de uma APAI, eu não ia me desenvolver intelectualmente, não precisava para minhas atividades. E foi com 11 anos de idade que eu tive que entrar numa escola particular para depois pegar uma transferência para uma escola do governo. Então, quando a gente fala dessa questão aí do acesso educacional também na própria vida domiciliar. Tá? Bom, no entanto, a gente sabe que tradicionalmente no Brasil, os nossos órgãos governamentais, eles trabalham com a gestão da política da pessoa com deficiência sempre de forma setorial. O que significa esse setorial? Que cada um tem a incumbência de cuidar da sua parte. A educação vai cuidar da educação, a assistência da assistência, e o pessoal do trabalho, secretaria de obras. Então, para esse momento, uma questão ela não está ligada à outra. Eu cuido do meu e estou fazendo o bem pela população. Esse contexto de ausência, que a gente pode chamar de políticas públicas, a gente sabe que as políticas setoriais, quando elas surgiram como grande avanço, porque a gente tinha os marcos legais, a constituição de políticas de Estado para a pessoa com deficiência. A gente sabe que identificar essa criação dessas políticas na estrutura setorial, hoje, ela já não é capaz de tratar do tema da pessoa com deficiência. Sabe? O simples fato de ter uma política setorial já não dá mais conta desses problemas. Ela não dá mais conta mais do problema como educação, emprego, cultura, saúde, moradia, transporte. Por quê? Elas decorrem de barreiras que perpassam as diversas áreas. Essas áreas elas estão sobrepostas. Então, por isso que a política setorial hoje ela não dá conta mais da pessoa com deficiência.
Né? Um exemplo, né? A inclusão da pessoa com deficiência no mercado do trabalho. Tá? Ela depende dos acessos ao o apoio que ela, desde a infância, tá? Do ambiente educacional, retaguarda social, atenção à saúde, né? Também ensino técnico, ensino superior, acessibilidade no transporte de casa, no trabalho e também no próprio ambiente em que ela vai exercer as suas funções. Tá? Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa com deficiência e colocar ela no mercado de trabalho. Sabe? Essas políticas, elas têm, cada uma dentro da sua área, mas de forma transversal, ela encontrar a forma de você colocar essa pessoa com deficiência no mercado de trabalho, de uma forma em que ela vai estar empoderada com as pessoas que trabalham com ela, e ela não vai se sentir discriminada nem se autodiscriminar dentro do mercado de trabalho. Bom, a gente sabe que, falando dessas políticas, né, chegou o momento da gente nos debruçarmos nas formas de gestão da política pública. Tá? A gente houve um avanço no desenvolvimento das políticas da pessoa com deficiência, aonde os órgãos foram criados com um papel institucional de articular essa transversalidade. Então, começou a ser criado órgãos para dialogar com as estruturas setoriais. Nós temos ainda as estruturas setoriais que não se comunicam, então de repente há necessidade dessa estrutura setorial complexa, desse desenho que hoje é altamente departamentalizado, dele ter uma transversalidade, dos departamentos dialogarem, conversarem entre si. Aí a gente chega nessa transversalidade no contexto das políticas públicas, apontada como requisito fundamental para a concepção e gestão das políticas públicas e atuação dos movimentos, em especial os relacionados aos direitos humanos. A transversalidade é uma proposta de superação da histórica fragmentação dessas políticas. Aquilo que a gente tinha fragmentado, hoje a gente tem que buscar fazer mesmo essa transversalidade. E o que seria uma transversalidade? Aquilo que é transversal, que é natural, aquilo que atravessa, aquilo que interliga, aquilo que toca, aquilo que perpassa. Eu busquei uma definição dentro da questão da pessoa com deficiência, a gente falando de transversalidade, e eu penso que transversalidade é entender que não há local onde a acessibilidade não seja necessária. Sabe? Fala-se tanto dessa transversalidade, mas o que seria essa transversalidade? Então eu busquei essa definição, sabe? É entender realmente que não há local, sabe, aonde essa acessibilidade não seja necessária, aonde nós não precisamos de libras, sabe, do braille, aonde nós não precisamos de rampas, aonde nós não precisamos de corrimão, sabe? O atendimento a essa pessoa com deficiência. Então, essa busca dessa transversalidade, entender realmente a necessidade da acessibilidade nos locais. Por quê? A questão da pessoa com deficiência, ela tem que perpassar, impregnar, atravessar as demais políticas e ações a fim de garantir essa igualdade de condições. É enxergar o cidadão como sujeito de direitos e não como objeto de atuação das políticas públicas. Essa definição, a gente busca também para a pessoa com deficiência. Esse é um desafio amplo e instigante. Aí quando a gente fala de desafio, o Lucas Amorim, ele é um atleta paralímpico, vai participar das Olimpíadas no Brasil. Aí a gente fala de desafio, para nadar,
A gente imagina que precisa, imagina não, né? Usa-se os pés, as mãos. Então Lucas, ele precisa dessa transversalidade para quando chegar 2016, ele está participando plenamente dos direitos das Paralimpíadas do Brasil. Então é um desafio instigante também estar sentado no sábado de manhã, buscando, lutando pelos seus direitos. A Regiane vai falar mais sobre isso, né? Aliás, é o tema dela, mas hoje, né, no Brasil, nós temos nos estados os conselhos de direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que toda a luta da pessoa com deficiência, ela há um divisor de águas entre antes e depois dos conselhos. São os conselhos que realmente traçaram essa política, deram essa visibilidade para a pessoa com deficiência. Tá? Então hoje no Brasil nós temos mais de 5.580 nos municípios. São instâncias de participação, que tem um papel fundamental nessa luta por políticas transversais, nos diálogos também com os demais conselhos. Nós temos os órgãos gestores. Quando eu falo dos órgãos gestores, a Convenção da ONU, ela trouxe para a pauta a pessoa com deficiência, e ela deu uma guinada no viés que nós tínhamos. Por quê? A pessoa com deficiência, ela era relacionada à área da assistência social ou da saúde. Ou era o coitadinho, ou era o doentinho. Assim era tratada a pessoa com deficiência. Com a Convenção da ONU, nós entramos no patamar dos direitos humanos. Tá? Esse paradigma que nós vamos buscar e que essa luta, esse movimento conseguiu. Hoje está como direitos humanos. Hoje nós temos mais prefeituras e governos do Estado se estruturando com essa pauta da pessoa com deficiência, né? Sempre em pastas de direitos humanos ou em pastas específicas dessa temática. Então, hoje nós vivemos um modelo de transição, um modelo de mudança, onde as secretarias de assistência social, elas continuam sendo hoje as principais responsáveis por essa política do segmento. Ainda continuam sempre buscando assistência social, mas mudou, né? Ela está perpassando, encontrando realmente aí outros caminhos. Aqui no slide não vai dar para a gente passar direitinho, mas eu já preparei, sabia que não ia dar, então eu preparei esse número. Olha, nós temos na região norte do Brasil órgãos, né? São 5 órgãos que cuidam da pessoa com deficiência vinculados à assistência social. Um aos direitos humanos e uma secretaria exclusiva na região norte. No Nordeste, 2 órgãos vinculados à assistência social, 5 aos direitos humanos e uma à secretaria exclusiva e uma também no gabinete do governador. No Centro-Oeste, nós temos 2 vinculadas à assistência social e 2 aos direitos humanos. Sudeste, 3 órgãos vinculados à assistência social e uma secretaria exclusiva da pessoa com deficiência. No Sul, 2 órgãos vinculados à assistência social e uma a de direitos humanos. Isso totaliza no Brasil 13 vinculados à assistência social, 10 órgãos aos direitos humanos, 3 secretarias exclusivas e uma ligada diretamente ao gabinete do governador. Então, esse deslocamento da política da pessoa com deficiência para o campo dos direitos humanos e também o surgimento das secretarias próprias da temática da pessoa com deficiência, ela não ocorre a partir de uma mudança estrutural na organização dos governos, sabe? Mas sim numa forma de complementação. Então nós temos que entender que nada daqui para frente é uma mudança do que vem acontecendo. Nós precisamos complementar. Nós precisamos, sabe, somar. E essa soma, ela se faz através dessa transversalidade que nós buscamos tanto na questão da pessoa com deficiência. Então, precisamos de propostas de políticas de governo que precisam estabelecer dinâmicas
A gente sabe que temos as dinâmicas já existentes na gestão pública e também os desafios que serão superados. Como disse no começo, essa causa ela só se alimenta, ela não tem como se estagnar. Cada momento nós vamos se alimentando da luta da pessoa com deficiência. E como eu comecei falando do Dicionário da Paz, eu quero encerrar minha participação nessa apresentação também, buscando outra frase do Dicionário da Paz para vocês levarem para casa e pensarem um pouco. O dia da colheita, o que é a colheita segundo esse Dicionário da Paz? Recolhimento dos frutos que foram plantados, recompensa por esforços realizados, expectativa de futuro por ações realizadas no presente. Então, eu espero que daqui saia sementes, espero que daqui tenhamos o entendimento e o engajamento na luta da pessoa com deficiência. Então, essa foi a minha apresentação. Tinha uma outra parte, mas a Teresita já me mostrou o sinal de tempo esgotado. É só colocar os contatos ali, Cris. Depois eu só aconselho quem quiser procurar essa música, só para te mostrar o Herbert Viana. Não por acaso, o Herbert Viana hoje está paraplégico, ele sofreu um acidente, e a música ela fala um pouco. Depois vocês ouçam e tentem entender um pouco essa causa da pessoa com deficiência através dessa música também. Muito obrigado.